Apresentação: Júlio Nascimento. 11h03. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje, sexta-feira, 1º de agosto de 2025, vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Brasileirão Sub-20, estão definidos os confrontos das semifinais da competição. Palmeiras, Cruzeiro, Bragantino e Atlético Paranaense brigam por uma vaga na grande final. O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro e o Bragantino joga contra o Furacão. Neste sábado, 5 horas, tem Derby 210 aqui na CBN, trazendo mais destaques do principal clássico do país. O destaque do Guarani, o visitante do Derby no Moisés Zucarelli. Bom dia, um abraço pra você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você. Ótima sexta-feira pra todo mundo. Tá chegando a hora do Derby de número 210. E o Guarani vai colocando fim à preparação lá em Sorocaba antes do duelo contra a Macaca. Só a vitória interessa. Se o Guarani ainda sonha com classificação, precisa sair do Moisés Lucarelli com os 3 pontos. Daqui a pouquinho a gente vai tentar projetar a provável equipe titular do técnico Matheus Costa, que vai estrear no comando técnico do Bugre justamente no clássico. E já ele vai falar um pouco mais da experiência que ele tem, mesmo convivendo pela primeira vez do duelo envolvendo Guarani e Ponte Preta. Futebol internacional com Richard Rios, ex-Palmeiras e Guarani. Benfica vence o Sporting por 1-0 e conquista a Supertaça de Portugal. Foi o 10º título da história do clube na competição. E agora o destaque do futebol paulista com Gabriel Duziak. O São Paulo saiu na frente do Atlético Paranaense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No Morumbi, o tricolor decidiu mesclar titulares e reservas, mas mesmo assim venceu por 2-1, com gols de Pablo Maia e Ferreirinha. Os outros 3 grandes do estado se preparam para os próximos duelos do Brasileirão. No domingo, o Corinthians recebe o Fortaleza e o Palmeiras visita o Vitória. Já na segunda-feira, o Santos encara o Juventude na capital paulista. Copa do Brasil, o Atlético Mineiro venceu o Flamengo por 1-0 no Maracanã e saiu na frente do confronto das oitavas de final da competição. Reforço mais caro da história do rubro-negro, Samuel Lino entrou no jogo, chegou a marcar, mas o gol foi anulado. E agora o destaque da Ponte Preta, a mandante do Derby 210. Informações da Macaca com você, Antônio Lupe. Pelo lado alvinegro, a Ponte Preta precisa dos 3 pontos no Majestoso para, quem sabe, garantir a classificação para a próxima fase, a fase decisiva da Série C. O técnico Alberto Valentim também vai encerrando a preparação da Macaca e também vamos tentar projetar a equipe que o professor Alberto vai colocar em campo para enfrentar o Guarani. Expectativa de casa cheia. Ontem a Ponte atualizou a parcial de venda de ingressos. Mais de 10 mil bilhetes já foram vendidos. Mercadão da Bola, Inter Miami cogita oferecer um contrato de 3 anos para renovar com o Lionel Messi. Craque argentino chegou ao clube americano em julho de 2023. Marcou 58 gols em 69 partidas. Na Fórmula 1, Lando Norris lidera o primeiro treino no GP da Hungria. O brasileiro Felipe Drugovich foi a novidade do dia, substituindo o Fernando Alonso na Aston Martin. Por causa de uma lesão muscular, Alonso não participou do treino e Felipe terminou na 10ª colocação. Gabriel Bortoleto, nosso Bortoleto da Sauber, ficou em 19º. Piastri e Leclerc completaram o top 3 na sessão do fim de semana. Sai pra lá, Antônio Lupe. Vai pra lá. E agora o destaque de Fábio Scheibe. Sexta-feira, bebê. Tudo bem, Fábio Scheibe?
Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. No destaque a Série B, viu, Júlio? Que teve início ontem a primeira rodada do retorno, a 20ª rodada. E com um novo líder, o Curitiba bateu o Vila Nova por 2-1 fora de casa e assumiu provisoriamente a liderança da competição. Hoje à noite, mais 2 jogos. O Remo, tentando entrar no G4 da competição, enfrenta a Ferroviária. E o Operário encara o Criciúma. O Criciúma também tem uma campanha de recuperação, está buscando o G4 da competição. 11h08. Você pode mandar sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, fica à vontade. 991869070. 991869070. Palpites para o derby, palpites sobre escalação. Vamos aqui detalhar as dúvidas de professor Alberto Valentim e professor Matheus Costa para o clássico de amanhã no Majestoso. Mais de 10 mil ingressos já vendidos, tá aí na casa dos 11 mil, né? Então, eu acho que tem uma chance aí de bater o público do Paulista. 13.500 foi o público do Paulistão. Eu acho que a torcida da Ponte deve mobilizar para ultrapassar essa marca durante o campeonato estadual. 998869070 é o nosso WhatsApp, CBN Esportes. Temos trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:09. CBN Esportes Campinas. Derby 210 é na CBN Campinas. E as emoções do maior clássico do interior do Brasil, você acompanha aqui na CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Neste sábado, direto do estádio Moisés Lucarelli, a bola rola às 5 da tarde, mas a partir das 4 você já fica por dentro das principais informações da Ponte Preta, que busca a vitória para, quem sabe, garantir a classificação para a próxima fase. E o Guarani, que precisa dos 3 pontos para continuar sonhando com o G8. Carlos Cabela vai contar a história da partida com os comentários de Carlão de Freitas e Gabi Castro. Futebol Globo CBN. No Central da Bola, acompanhando tudo o que acontece no Brasil e no mundo, Eliel Almeida. Futebol Globo CBN. Derby 210 é na CBN Campinas. Pode ligar, porque aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Bom dia para você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 991869070. Trânsito. Thaís Azevedo, 11h12.
Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia aos ouvintes da CBN. Olha, quem segue ali pela Avenida Norte Sul tem lentidão sentido Taquaral na chegada à rua Gustavo Ambrucci. Quem segue no sentido Guarani vai fazendo um bom caminho. Pela Júlio Prestes, trânsito bastante carregado nos dois sentidos na chegada ao Balão do Bela Vista. O ouvinte que trafega pela Avenida Doutor Heitor Penteado vai fazendo um bom caminho em todo o entorno da Lagoa do Taquaral. A mesma coisa acontece pela Doutor Teodoreto de Almeida Camargo, que tem trânsito fluindo bem, sentido Vila Nova, e no sentido Taquaral, motorista também não encontra dificuldades. Atenção, motorista que segue pela rodovia Dom Pedro, acabou de acontecer um acidente no quilômetro 129, tem 2 veículos ali no canteiro central, sentido Anhanguera, motorista tem que redobrar a atenção. Júlio. Valeu, Thaís, obrigado pelas informações, agora 11h13. BV, o Banco do Crédito para todas as suas versões. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h14. Vamos com informações do futebol paulista, mas antes, Antônio Lupe tem a palavra. Eu queria, antes de você chamar os destaques do futebol paulista... Nossa, quebrei aqui o estúdio. Eu queria mandar já fiz isso no CBN Campinas e quero fazer de novo aqui no CBN Esportes, desejar um parabéns para toda a população de Piracicaba, que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns, Piracicaba, uma das cidades mais bonitas do interior do Brasil. E hoje tem 15ão em campo. Copa Paulista contra o Guarani, 8 da noite, lá no Barão da Serra Negra. O 15 que faz uma campanha bem legal na Copa Paulista e o 15 precisa voltar para a elite do futebol estadual, até porque ele traz um charme a mais para a disputa do Campeonato Paulista. Então fica aqui mais uma vez registrado, parabéns para toda Piracicaba. Aí! Um dos hinos mais conhecidos, né, do Brasil, dos times fora das principais divisões, todo mundo conhece o hino do 15, né? O Carcanhar de Grilo. Mas acho que não é o hino, tá? Não, mas é o grito de guerra. Mas é igual agora quem dá bola é o Santos, não é o hino, mas vira o trecho conhecido, né? O jargão, né, do time, exatamente, né? Que é o hino oficial do Santos, por exemplo, é o Sou Alvinegro da Vila Belmiro. O quê? O Santos Giro no coração. Parabéns, Quinzão. É o Inhoquim, o Alvinegro. Não, é a Universidade de Piracicaba que tem o 15 como o representante do esporte. O aniversário do 15 é no dia 15 de novembro. Por acaso, né? Não sei se mudou, mas ela. Inclusive vai no nome. Mas parabéns a toda Piracicaba. Terra do Quinzão, o Inhoquim. Terra de Baraca. O rei do derby. Deixa eu ver quem mais, deixa eu lembrar. Piracicaba. Salve o 15 de novembro. Glorioso esquadrão. Também tem na vitória ou na derrota. Está no nosso coração. É o hino do 15. Aliás, na vitória e na derrota tem nos dois times de Campinas, né? Só muda a ordem. É isso. 11h16. E a cidade de Natal também do campeão da Champions League recente, né? Do Beraldo, zagueiro, que saiu do São Paulo também. Começou no 15. Exatamente, ele foi campeão da Champions League recentemente, vice-campeão da Copa do Mundo de Clubes e atuou também nas 2 partidas, o Beraldo fazendo sucesso na França. Sabe quem nasceu em Piracicaba? Quem? Aline Olaia. Também. Maurício Ramos. Lembra dele? Maurício Ramos, claro, zagueiro que defendeu o Palmeiras. Muito ele, né? Hoje em dia é treinador, viu? Se não me engano, tá na Portuguesa Santista, não sei se saiu de lá. Johanna Tancafu, nascido em Piracicaba. Lembro. Quem morou, eu não sei se ele é piracicabano, mas ele morava em Piracicaba, Ivan Quaresma, né? É aquela cidadezinha do lado. São Pedro? São Pedro. Terra do Gera, você parceiro. Isso, São Pedro. Tem Águas de São Pedro e São Pedro. 11h17, informações do futebol paulista com Gabriel Dodziak. No jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, o técnico do São Paulo, Hernan Crespo, optou por mesclar titulares e reservas. A equipe, no entanto, não sentiu tanto as ausências. Depois de um susto sofrido em finalização de Allan Kardec, o tricolor passou a dominar o jogo e abriu o placar com Pablo Maia. Na etapa complementar, o Furacão melhorou, mas sofria para criar lances de perigo. Neste cenário, quem apareceu foi o São Paulino Rodriguinho, que passou por 3 jogadores antes de servir Ferreirinha, que ampliou para 2-0.
Atônito, o Atlético Paranaense não dava sinais de reação, só que mesmo assim encontrou um gol no fim do jogo, que altera as perspectivas para o duelo da volta em Curitiba. Para o técnico São Paulino Hernan Crespo, a diferença deveria ser maior, mas a situação não o preocupa. Não aconteceu, mas faz parte. É importante mata-mata quando você ganha. Mas essa sensação de que foi pouco é legal. Eu gosto assim. Porque quer dizer que o time demonstrou que está jogando bem e que pode fazer ainda mais. Após o derby de quarta-feira pela Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras se preparam para os duelos de domingo pelo Brasileirão. O Alvinegro receberá o Fortaleza na Neoquímica Arena e a expectativa é de que o técnico Dorival Júnior repita a estratégia desta semana, utilizando equipe mista no confronto para priorizar o clássico da próxima quarta. Do lado palmeirense, a proximidade com o líder Flamengo torna a possibilidade de mesclar reservas com titulares mais remota. Contra o Vitória fora de casa, o time precisará, no entanto, lidar com a ausência do zagueiro Bruno Fux, que teve diagnosticado um edema na coxa esquerda. Por outro lado, o meia Felipe Anderson se recuperou de uma inflamação no quadril e tem chances de voltar. Já na segunda-feira, o Santos encara o Juventude no Morumbi, por opção da diretoria. Nesta quinta, o atacante Neymar foi poupado dos treinos, mas não preocupa. Por outro lado, o zagueiro João Basso sofreu uma lesão na coxa e se tornou dúvida. Se ele não puder atuar, Gil e Luizão são as opções. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. Obrigado pelas informações. Apesar dos sustos, uma vitória importante, né, Fábio Scheiber, do São Paulo contra o Atlético Paranaense. Poderia ter sido melhor, né, Julio? Tava ganhando por 2-0, acabou sofrendo gol no final e vai com a vantagem mínima lá pra Liga Arena, né? Antiga Liga Arena, agora mudou novamente de nome, né? Lá pra Arena da Baixada, teve uma briga. Pra sempre. Teve uma briga com a empresa que teve o name rights, agora acabou tirando, não sei como está a situação. Virou Arena do Pacto, os caras aqui. Pelo amor de Deus. Estádio Mário Celso Petralha, por enquanto. Você tá brincando. Exatamente. Que coisa, uma briga. E ele que manda realmente no Atlético Paranaense, né? Ele que manda e faz o que quer lá, mas o São Paulo acabou mesclando a equipe e a grande novidade, a grande surpresa foi o Rodriguinho, jogou muito bem ontem, né? Uma surpresa aí da base do São Paulo, tinha atuado algumas partidas, mas ontem fez um grande jogo e ajudou justamente o São Paulo a conseguir esse feito, essa vitória na primeira partida das oitavas de final. Mas a grande questão que fica, Júlio Nascimento, eu sei que você é um cara bem inteirado, sempre a par dos assuntos. Com um gol de Ferreirinha ontem, Ferreirinha chegou a 7 gols no ano. Sim. Isso aí eu tô sabendo. Um apresentador famoso da televisão, inclusive nosso conterrâneo aí de Campinas também, falou que se Ferreirinha marcasse 10 gols no ano, ele apareceria num programa de televisão muito famoso também, que ele comanda, apenas de sunga na televisão. Vamos ver se vai cumprir essa promessa, restando 3 gols apenas pro Ferreirinha bater essa meta, né? Eu acho que dá, né? Eu acho que dá pra chegar nos 10 gols. O fato é que o Ferreirinha teve um auge, né? Onde ele emplacou, acho que 4 ou 5 gols ali num espaço curto, jogos, né? De jogos. Foi realmente uma fase impressionante no Ferreirinha. Caiu de rendimento, mas foi uma peça importante nessa vitória do São Paulo ontem contra o Atlético. Um bom Atlético no segundo tempo, mas no primeiro tempo, Allan Kardec. Nossa, que sono, hein? Juliano. Meu Deus. Quando essa galera aí saiu, deu uma melhorada. O Filipinho entrou no segundo tempo, lembra dele? Filipinho Esponte, né? Exatamente. O Patrick É Patrick. O Lobo vai passar a receita aí pra dar uma emagrecida aí, porque precisa. O que fez o gol é bom jogador também, viu? O Viveiros. Entrou na vaga do Allan Kardec, né? E agora eu queria só dar um... É claro que assim, a gente não sabe a situação financeira de cada clube. Quer dizer, sabe, a gente tem um pouco de noção. O São Paulo, ele precisa de dinheiro. Só que o torcedor do São Paulo torce para que isso não aconteça. Negociar esse Rodriguinho de forma rápida, porque ele é bom jogador. O Rogério Ceni, quando trabalhava no São Paulo, já dava indicativos de que na base tinha um atleta muito bom e ele era o Rodriguinho. A jogada do segundo gol do São Paulo, o gol foi do Ferreirinha, mas o que o Rodriguinho fez com a defesa do Atlético foi barbaridade. Bom jogador e é só torcer para que a diretoria... Eu sei que a diretoria precisa de dinheiro, mas deixar o menino aí mais um tempo, né, pra torcida desfrutar de um talento de Cotia, hein? Mais um que sai da base do São Paulo. Sim, São Paulo até por uma necessidade, né? Muitas lesões, acabou abrindo espaço aí pra garotada. Ontem o Wendel de novo, mais um. O Wendel sentiu a coxa esquerda, não sei não se volta muito rápido. Criticado o Wendel, né? Não é uma unanimidade no São Paulo, Enzo Dias é a opção aí em caso de lesão mais grave.
Um jogador que tá embaixo no São Paulo também, né, Fábio? É o André Silva, né? André Silva, logo depois da lesão do Caleri, ele conseguiu jogar bem alguns jogos, fez gols importantes, mas também veio numa sequência ruim. O André Silva é muito criticado pela torcida do São Paulo. Quem está suprindo a necessidade do ataque é justamente o Luciano. Passou em branco ontem, mas tem feito os gols também. O André Silva também teve um começo muito bom pelo São Paulo, né? Até disputou a titularidade com o próprio Caleri quando estava apto para jogar. Mas agora, depois, quando abriu espaço justamente para ele não está rendendo o esperado. Não sei se é a pressão que colocaram em cima do jogador, mas no começo ele estava indo bem, agora deu uma queda e é justamente a necessidade do São Paulo, né? Esse centroavante. O São Paulo precisa para marcar os gols. Luciano está dando conta do recado por enquanto, mas não é justamente a função dele. Vamos ver se o André Silva dá uma melhora aí. Pedro Lino ontem jogou bem no Flamengo também, né? Pedro Lino? É. Samuel Lino, perdão. Pedro Lino virou fotógrafo. Bom dia, amigos da CBN. Ótimo final de semana a todos. Palpite pro derby, o coração de 2-0, com gols de Brunão e Takahashi. Rapaz, eu não sei não, hein? Mas a razão fala em 0-0, JP de Moraes. Se o Takahashi fizer gol em derby, Deixa eu falar um negócio, hein? Que faz gol em derby. Bom dia, equipe da CBN. Júlio, Dadá, Jacaré, Maravilha, jogou no 15, em 85. Lembra? Roberto de Americana. Você não lembra? Eu lembro que o Roberto, eu lembro que o Dadá jogou no 15... Porque ano passado ele esteve em Piracicaba acompanhando um jogo e o Globo Esporte fez matéria. Eu lembro como se fosse ontem. Mas eu nasci 10 anos depois que ele jogou no 15. Então eu lembro assim através das reportagens. Tem uma matéria lá no GE. Globo sobre isso também, bem completinha. Pra quem não viveu essa época, assim como o Robertão, viveu a época de ouro, né? No futebol do interior em São Paulo. Grande Dadá Maravilha. A frase do não existe gol feio é do Dadá, né? Não é do Reinaldo, é Dadá, né? Não existe gol feio. Feio não fazer gol. É Dadá, né? Exatamente. E tem três coisas que param no ar, né? O helicóptero, o beija-flor e Dadá Maravilha. O helicóptero para no ar, sem certeza disso? Ele para. Para ou não para, Valmir? Se eu desligar tudo, ele vai parar. Não, peraí, se desligar não, mas se você deixar ele ligado, ele fica parado no ar. Você precisa acionar a válvula pra que ele tenha... Liga pro Hamilton, vamos perguntar. O Hamilton tá trabalhando agora. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Estava meio em dúvida em relação à vitória da Ponte, mas agora que eu escutei que o Eliel vai trabalhar no jogo, a Ponte vai ganhar. Wagner de Hortolândia. Tá chamando o Eliel de pé frio aqui, hein? Pro Guarani. Bom dia, JN, Antônio, Fábio, Carlão, onde quer que esteja. O Diego do CG aqui. Campo Grande. Calma, Lupe, tudo bem, mas lá é CG, pô. Pra quem é da quebrada é CG. Claro. O derby vai ser, que eu conheço, vem comigo. O derby vai ser 2-1 pra Ponte, pra matar o Ponte Pretano de coração. A informação que chega aqui da nossa produção é que um helicóptero pode parecer parado no ar devido ao equilíbrio entre a força de sustentação gerada pelas hélices e a força da gravidade. Ele parece que para, mas não para. Não pode parar, cara. Senão dá ruim. Emerson Dias, cadê o Flamengo? Troca de helicóptero, então. Você acompanhou um pouquinho do Flamengo ontem, Fábio Scheib, contra o Galão da Massa? Acompanhei também. O próprio Felipe Luiz também pôs um time com algum... Hoje em dia não dá pra falar que são titulares do Flamengo ou não, né? Porque tem muito jogador bom. Mas acabou pondo um time até diferente dos últimos que estavam jogando. O Flamengo começou bem, mas o Atlético Mineiro conseguiu na superação marcar um gol ali numa saída errada, né, do Léo Pereira. Acabou dando uma entregada ali no pé do Coelho. O Atlético bateu o Flamengo tentou até no final, com a entrada do Emerson Royal também, muitas estreias, Samuel Lino também marcou um gol, mas estava impedido, mas o Flamengo tentou e não conseguiu superar essa retranca aí do Atlético no final. O Atlético sai com boa vantagem para o jogo de volta lá na Arena MRV, né? Bom dia, galera do CBN Esportes, Rodrigo Pupo de Campinas. Hoje a minha filha Isadora completa 13 anos. Opa! Também tem um apelo para fazer. Pode fazer. Torcidas dos dois times da cidade. Amanhã peço que haja apenas torcida e brincadeiras, com respeito e sem violência. O mundo não vai acabar se um dos times perder. Nada justifica o risco de machucar os outros, ou algo pior. Não precisamos disso. Abraços. Rodrigo Pupo, grande Rodrigo Pupo, sensacional. Parabéns pela sua mensagem. É isso aí, o derby tem que ser derby da paz. É dentro de campo. Brincadeira, vale, aquela tiração de sarro, tem que ter também, né? Alguns não gostam, mas aí brincam com quem gosta e com quem não apela, né? Porque também ficar conversando com cara xarope não vale a pena, não. Verdade. Como é que chama a filha dele que tá completando mais... Isadora. Isadora, parabéns, viu? Felicidades, tudo de bom, muitas alegrias. E pede pro papai, o Pupo, né? Rodrigo Pupo. Comprar um presente bem legal. Hoje é um bolinho, né?
Hoje é pelo menos 4 pizzas, Isadora. Se você gostar, mais um bolo. É, E o refresco. 13 anos. 13 anos já é um tablet. Quem não gosta de pizza? Tem gente que não gosta de pizza, será? Eu acho que não. Eu acho que 90% gosta, né? Uma margem aí de 10%, talvez a população não goste. Rapaz, sangrando meu dedo aqui, Lupe. Bom dia, Júlio, Lupe e toda a equipe aqui no bairro Nova Campinas. O helicóptero equilibra no ar. Sim ou não? Sim. Derivaldo, sim. Derivaldo, que é corredor. Aliás, fiz um treino uma vez com o Derivaldo. Que desespero, hein? Grande Derivaldo. Palmeirense, hein? Parar o movimento no ar. Não funcionamento. Apresentador, vamos pensar, não é? Aí, vai, tomou uma bela de uma... O Assis Júnior, educadíssimo. Filho do seu Assis, hein? Filho do seu Assis, grande seu Assis. O Edson tá mandando aqui. A nova regra de impedimento proposta pela FIFA, ainda em fase de testes, visa validar mais gols, permitindo que o jogador seja considerado em posição apenas quando todo o corpo estiver à frente do penúltimo defensor. O Edson mandou aqui o que nós falamos ontem, né? É uma proposta que começou lá com Arsene Wenger, que está sendo ainda testada pela FIFA. Eu acho que melhora, porque você vai privilegiar o ataque, né? Em alguns lances que não tem vantagem ali, né? Um impedimento mínimo, por exemplo, não há sinalização de grande vantagem. Eu acho que deveria valer, mas é o que a FIFA tem que pensar mesmo. Bom dia, pessoal. Podemos acrescentar mais uma coisa, hein, na lista. Dadá, helicóptero, beija-flor e o amor. Afinal, ele paira no ar. É o Elinho. Nossa, é verdade, hein? O amor é sensacional. Bom dia, CBN. Calma aí, a Andréa tá escrevendo aqui. Vou dar um tempo pra ela escrever. Aliás, se eu for presidente da FIFA um dia, quem sabe, né? Não tô trabalhando pra isso, mas vai que o careca da FIFA sai, né? Gianni Infantino. 3 coisas eu vou tirar do futebol. Primeiro, impedimento. Não vai existir mais impedimento. O cara deu o balão, tá lá na frente, fizer o gol. Escanteio curto. Quem cobrar escanteio curto é tiro livre indireto pro adversário. E 2 jogadores pra cobrar o escanteio vira tiro de meta. Tá bom. Você acha que vai pegar? Pega? Pega. Pra que serve 2 jogadores pra bater um escanteio? Fica um do lado direito, outro do lado esquerdo. Um levanta a mão, aí o outro sai, cruza na área, tira a zaga. E aquele negócio de substituição ilimitada, igual futsal? Não. Não? Você tá lá, por exemplo, o Messi. Descansa um pouquinho, volta depois. Não é legal? Não. A gente pode discutir isso, mas de forma imediata são 3 coisas que eu tiro. Eu sentei na cadeira, impedimento, escanteio curto e 2 jogadores para cobrar escanteio. Você tá lá, o time lá tá ganhando de 3-0. Sai todo o time titular e todo reserva, igual no futebol americano. Para dar você administra os titulares. Eu acho que deveriam pensar nisso aí. Quem tá ouvindo vai falar, nossa, quanta bobeira. 11 horas e 31 minutos, daqui a pouco a gente vai falar sério. Escalações do derby. Então, se você quer saber como Ponte e Guarani vão jogar, Antônio Lupe vai decifrar. 11h31. CBN Esportes Campinas. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 991869070. Beba dessa arte. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia.
Hora do vôlei aqui no CBN Esportes. Amanhã, dia 2, sábado, tem o confronto da semifinal. O Brasil vai enfrentar a Polônia às 8 horas da manhã. Na outra semifinal, que acontece antes, às 4 horas da manhã, horário de Brasília, tem o duelo entre Itália e Eslovênia. O vencedor de Itália e Eslovênia encara o vencedor de Brasil e Polônia. E aí sim, vamos conhecer o campeão da Liga das Nações. Voleibol, semifinal, Brasil e Polônia, amanhã, às 8 horas da noite. Só mais uma informação do vôlei, uma informação chata, né? Que a jogadora Tandara Caixeta, ela foi suspensa mais uma vez. A brasiliense de 35 anos, que já havia sido condenada por doping pelo uso de ostarina, vai ter que se ausentar do esporte por mais 2 anos após descumprir a suspensão imposta anteriormente. O novo gancho para a jogadora Tandara começou em 7 de julho e agora tem aí até o dia 6 de julho de 2027. Notícia triste para Tandara, que foi suspensa por doping. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Adalton mandando aqui no nosso WhatsApp, hein? Bom dia, nossa, graças a Deus que você nunca chegará nem na frente da sede da FIFA. Acabaram com o impedimento, acabaram com as táticas do futebol. Só vai ser balão pra frente. Sejamos românticos e menos literais. Deixem o beija-flor, o helicóptero e o Dadá pararem no ar. JP de Moraes. E muita gente aqui relatando sobre o congestionamento na Dom Pedro, né? O Mário Quintino trouxe a Thaís Azevedo trouxe há pouco sobre um acidente, né? Estamos aí apurando mais informações para detalhar aqui na programação da CBN, mas muitos ouvintes relatando aqui sobre esse problema. É bom evitar agora, né? Quem puder, tiver a oportunidade de evitar a Dom Pedro. Eu só não lembro o sentido, hein? Entre Campinas e Valinhos. Congestionamento monstro na rodovia Dom Pedro entre Campinas e Valinhos. Muitas viaturas, a Andréia mandou aqui. Teve outro ouvinte que mandou, deixa eu ver se eu acho. Daqui a pouco o Felipe Pereira vai me ajudar com um sentido aqui pra gente trazer a informação correta. 11h37, está rolando o treino da Ponte Preta neste momento. Sim. O último treino da Macaca. Aliás, ninguém divulgou que vai ter treino aberto, né? Não, os 2 treinos hoje são abertos, né? Mas ninguém divulgou, né? Não, aí é aquele famoso... O Guarani acho que sim, hein? Eu vou até consultar, Lupe, mas... Eu tenho a impressão que o Guarani sim. Deixa eu ver se eu acho.
Mas é falando da Ponte enquanto isso. Então vamos falar da Ponte enquanto isso, finalizando a preparação pro duelo. Ninguém divulgou mesmo não, cara. Ninguém divulgou. Mas de onde que a gente tá tirando que é treino aberto? Não sei, eu recebi uma informação aqui que tinha gente ali no Magés Lucarelli, mas enfim. Bom, tá treinando. O treino da Ponte Preta é agora no período da manhã, encerra a preparação depois da atividade. Os jogadores já entram em regime de concentração pro clássico de número 210, Ponte Preta e Guarani. Ponte Preta, por que é importante a vitória? Claro, vencer o rival. Segundo ponto, praticamente chega aos 29 pontos e aí praticamente tá garantido. Fica ali com os 2 pés na vaga, só falta calçar o sapato. Terceiro ponto, na questão rivalidade, deixa o Guarani numa situação delicadíssima em busca de uma vaga dentro do G8. O técnico Alberto Valentim deu uma entrevista coletiva e falou sobre vários pontos. A preparação para o derby, esse fato novo que tem no adversário, a chegada do técnico Matheus Costa, vai ser a primeira partida dele, como é que a comissão técnica da Ponte estuda a possibilidade do time que o Guarani vai colocar em campo para anular os pontos fortes do adversário e também essas questões extracampo envolvendo os salários. É uma preparação que envolve, sim, um lado de uma tensão maior, do clima por parte de todos. A gente não pode fugir disso, né? Os atletas sentem, sim, os dias que antecedem na cidade é diferente, uma preparação, um nível de concentração, acredito também que vai subir. Tem que saber dosar, né? Tem que ter equilíbrio, porque se ganha jogos assim nos detalhes, sim, mas um detalhe importantíssimo é o equilíbrio também, para que a equipe saiba aquilo que está fazendo, porque a gente dose bem essa preparação para nós irmos muito forte para esse clássico. Então, todas as informações que a gente busca dos adversários, a gente geralmente busca dos últimos 3, 4 jogos, de como defende, de como ataca, nas bolas paradas. E quando tem a troca do treinador, dias antes do jogo, a gente busca muitas informações também de como o treinador trabalha, como trabalhava nos seus últimos clubes, se é padrão, as informações que nós vamos passar para os jogadores, se ela é realmente padrão, se as coisas acontecem assim, trabalhando com possíveis mudanças também, né, que a gente tem que trabalhar. Para dar um exemplo, às vezes é só uma bola direta nos escanteios, mas nós trabalhamos também com possibilidades de jogadas curtas, o máximo de informação, mas a gente passa muito dentro daquilo que é que a gente vê a filosofia do treinador, né? Que a gente está vendo agora algumas coisas que o Matheus fazia no próprio jogo que nós jogamos em casa, mas também dos outros jogos que ele estava no Ipiranga. Primeiro que nada vai mudar em relação àquilo que a gente tem feito aqui, porque se tem uma coisa que eu posso falar, sendo muito sincero para vocês, que esse grupo é F de um profissionalismo, de homens, de pais de famílias muito sérios. E essas questões salariais são resolvidas aqui dentro, entre nós aqui, para que fique tudo bem. Alberto Valentim, treinador da Macaca. Provável time. Vamos lá, Júlio, me ajude aqui. Goleiro, Diogo Silva. Aí não tem nem dúvida. Diogo Silva. Esquema, provavelmente o Alberto ele vai manter aquele esquema de 3 zagueiros, imagino. Que tem a variação tática, né? Dependendo do posicionamento do Emerson, né? Isso, exatamente. Com o Maguinho caindo pelo lado direito. Não, faz a linha dos 3 zagueiros, é mais fácil pra entender. Pode ser o Maguinho, o Wanderson, Emerson e Derlei. Que não tá confirmado, porque se ele optar pela outra formação, aí entra outra... Ele coloca um outro meio-campista, pelo que a gente tem de informação. Isso. Arthur do lado esquerdo. Quem será esse meio-campista pode ser o Luiz Felipe. Isso. Então, no meio-campo, Lucas Cândido, provavelmente o Luiz Felipe. Tem essa dúvida aí. Dudu e Elvis. Porque esses jogadores foram poupados também no jogo contra o glorioso Caxias. Tem uma dúvida no ataque, Jean Dias ou Toró e o Gé. Então tem essa situação, se ele coloca mais um jogador de meio campo, o Luiz Felipe, ou coloca o Derlei Santos no sistema defensivo. Se ele colocar o Derlei Santos, Wanderson, Emerson Santos e o Derlei Santos no sistema defensivo. Se ele colocar o Luiz Felipe,
Aí vai Lucas Cândido, Luiz Felipe, Dudu e Elvis. Provável time da Ponte: Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos, Arthur, Lucas Cândido, Luiz Felipe ou o glorioso Darley Santos, Dudu e Elvis, Jean Dias ou Toró e o Gé. É mais ou menos o que ele vinha trabalhando antes do jogo contra o Caxias. Eu acho que a expectativa, Fábio, é que a Ponte mude menos do que o Guarani, né? Eu acho que até pela situação de tabela e por jogar em casa, eu acho que a Ponte vai no que tem feito mais vezes no campeonato. Exatamente, esse jogo tão importante, né? O principal jogo da temporada para a Ponte nessa Série C. A Ponte com essa possibilidade aí também de conseguir classificação antecipada, né? Uma vitória em casa. Eu acho que o Valentim não vai ousar, não vai inventar muito. Vai com esse time que tem sido considerado o titular, né? Em muitos jogos, recentes jogos, né? Com a esperança de gols justamente no Gé. O Gé que voltou a balançar as redes na última partida contra o Caxias. E agora volta a ter esperança de gol justamente no Gé. Eu acho que não vai mexer muito além disso não, viu, Júlio? Um time que tem o apoio da torcida do lado ainda, o Valentim vai ser mais preservado nessa questão. Agora tem um detalhe. Se o Valentim entrar em campo, confirmar a escalação com 3 zagueiros, pelo que eu sinto ali dos torcedores que ficam ali nas vitalícias, né? A torcida, porque cada treinador tem o seu esquema tático, tem a sua preferência tática. E os torcedores, eles gostam de um time ofensivo, que faça gols. Aí o torcedor já começa ali com se ele confirmar o time com 3 zagueiros, tá? Ele já começa ali o jogo com uma certa pressão em cima dele, antes da bola rolar, tá? Tô falando isso, independente do que aconteça no começo, no meio ou no fim do jogo. Mas ele já começa ali a ouvir os elogios, tô falando isso de forma irônica, em relação a esse esquema tático com 3 zagueiros. O pessoal não tem gostado muito do que vem apresentando a Ponte quando joga assim, em casa principalmente. Mas é a convicção dele, né? Tem que ser a convicção dele, ué. Vai ficar ouvindo os torcedores, tem gente que gosta de um jeito, gente que gosta de outro. É lógico que faz diferença, a torcida tem uma certa possibilidade de tentar escalar a equipe, mas assim, querendo o melhor para a equipe, mas a convicção do Valentim, se for essa, tem que ir até o fim com essa, né? Acho que o ideal é sempre, na verdade, você equilibrar, né? As suas convicções com o que tem dado certo ou não. O fato é que a Ponte caiu muito de rendimento aí, em comparação ao início do campeonato. Acho até que a Ponte caiu de rendimento em comparação ao que estava jogando no primeiro derby, né? Campeonato Paulista. Porque aquele primeiro derby tinha alguns jogadores, por exemplo, o Jean Dias estava numa fase melhor. O Jean Dias hoje o Everton Brito, se ele estivesse em condição, acho que ele seria a dupla do Gé. Uhum. Sem o Everton Brito, tá em aberto, né? Toró, Jean Dias, acho que são jogadores que... O próprio Bruno Lopes, que fez o gol da vitória contra o Floresta, né? E foi titular contra o E só acho que o Jean Dias é dúvida porque não está bem. Porque eu acho que ele é o melhor atacante da Ponte, assim, se todos estiverem em boas condições. O Jean Dias, pra mim, é quem eu mais confio, tecnicamente falando. Mas, de fato, tá numa fase ruim. E o outro detalhe é que a Ponte em casa esse ano também não agrada, né? São 13 jogos, são 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. São mais vitórias do que empates e derrotas. Só que já são 2 derrotas na Série C e a Ponte deixou de pontuar jogando no Majestoso, o que poderia estar numa situação bem mais tranquila. Perdeu para Brusque, pro Ipiranga, e mais? Empatou com o ABC, né? Foi uma sequência de 3 jogos aqui em casa sem vitória. Brusque, Ipiranga e o ABC depois venceu Tombense e Floresta. Maravilha, essa é a provável Ponte, então, com poucas dúvidas em relação à escalação. O professor Alberto Valentim amanhã vai decifrar o mistério ali por volta das 4h, 4h10. A gente vai ter a escalação da Ponte Preta, assim como o Guarani. Aí um pouco mais difícil. Por quê? O Guarani tem, além de uma sequência negativa de 4 jogos, ou seja, há 4 jogos o Guarani não vence. As escalações recentes não deram resultado. É uma troca de técnico que gosta de jogar de formas diferentes, de uma forma diferente. Qual será esse Guarani sob o comando de Matheus Costa? É a grande dúvida. Decifrar essa escalação um pouco mais
é uma missão mais desafiadora, Lupe. Mais desafiadora, mas antes de tentar projetar o Guarani para o clássico contra a Ponte, o Matheus Costa, quando foi apresentado, ele foi perguntado justamente de chegar num clube e tem um clássico pela frente. E não é só um clássico, é um dos maiores clássicos do Brasil, Ponte Preta e Guarani. Ele falou que já conhecia um pouco mais da rivalidade quando trabalhava no Paraná, e o Matheus também fala da importância de conquistar uma vitória contra a Macaca. A minha origem, sou nascido e criado e tenho uma história, primeiro como atleta de base, depois o primeiro clube que me deu a oportunidade como treinador profissional, talvez a minha grande conquista até o momento na carreira, seja o acesso para a Série A, e eu passei um longo período no Paraná. E o Paraná é um grande parceiro, desde todos os momentos que eu vivi lá, do Guarani. Paraná e Guarani é praticamente torcida única, porque as torcidas são amigas. Então, todos os momentos eu como atleta de base, quando eu ia nos jogos do profissional e tinha esse jogo, já não tinha nem policiamento, porque todo mundo ficava junto. Então, eu já fui criando um respeito muito grande pelo Guarani. Eu fui jogar algumas vezes com o Paraná, contra o nosso rival. Naquela época podia ir torcida visitante e eu via muita gente naquele momento com a camiseta do Paraná torcendo por nós e com a camiseta do Guarani também. Então ali já se contava uma história e eu já ia compreendendo assim e já ia criando um carinho também pelo Guarani, que foi o clube que me deu a primeira oportunidade, e eu tenho um carinho gigante até hoje lá. Então eu vejo com muita alegria isso daqui que está acontecendo comigo e sei da rivalidade. É um jogo único e especial e a gente vai trabalhar essa semana entendendo essa dimensão e podem ter certeza que a gente vai colocar tudo dentro de campo ali para a gente, dentro de toda essa dimensão de jogo, fazer o nosso melhor e sair com resultado positivo. Esse é o professor Matheus Costa, que vai estrear no comando técnico do Bugre no clássico contra a Ponte Preta. Vamos então com o provável Guarani, Júlio Nascimento. Atenção, papel e caneta na mão. André é o goleiro, né? Ah, calma aí o papel. André? Andrei, vai. Nossa, muito louco, hein? Eu não tô legal hoje não, cara. E aí? Na direita, vamos pela direita. Na direita, Cicinho? Cicinho. Você ligou para o Cicinho. Não, esse é outro Cicinho. O Cicinho que nunca perdeu o derby, hein? Aliás, pode ter lei do ex, hein? Exatamente. O Cicinho tem 2 derbys na carreira pela Ponte, uma vitória e um empate. Aquele empate no derby do Centenário. Quem lembra disso aí? Paulistão 2012, 1-1 no Majestoso. O Magani empatou no finalzinho. Diego Sacomã, amigo nosso, fez o gol da Ponte. E ele participou daquele 3-1 no Brinco 2013. Jogou muita bola esse dia o Cicinho. Então nunca perdeu o derby pela Ponte. Será que a história vai se repetir pelo Guarani? Vamos aguardar. Bom, Cicinho na lateral, Cicinho. vai. Sistema defensivo, zaga. Rafael Rodrigues volta, foi reserva no último jogo, não funcionou, né? Alan Santos, sei não, hein? Não, acho que não vai. Eu apostaria então em Diogo Silva, porque o outro menino lá machucou Alisson. também, né? O Alisson, isso. E aí? Vamos pra esquerda? Provavelmente o Emerson Barbosa. E aí, Emerson Barbosa, exatamente. Emerson Barbosa. Agora que o bicho pega, velho. Eu acho que a defesa é essa, Lupe. Acho que sem mistério. Né? Esse sistema defensivo sem mistério. É esse aí. Vamos pro meio campo. Agora complica a partir de agora, entendeu? O Cadi vai. Então, eu acho que eu garanto mais Sarará e Kelvin. Perdão, Kelvin vai. Eu acho que Kelvin e Sarará estão. Isso. Sarará. É. E aí tem a dúvida, se vai Cadi ou vai Isaac. Porque aí ele ajuda o Diego Torres a armar o time. Diego Torres vai com a 10. Exatamente, porque o que nós apuramos inicialmente é que o Caio Melo pode ser bancado. Aí seria Sarará, seria o meio campo com Kelvin, Sarará, Diego Torres, Isaac. 4 jogadores no meio campo, com o Sarará voltando às vezes para fazer um papel de terceiro zagueiro. Isso, como fez o Marcelo Fernandes em algumas ocasiões. Exatamente. Em algumas. E aí na frente, Bruno Santos é peça garantida.
O Gabriel Bruno Silva. Santos mais um, né? O Gabriel Silva saiu machucado contra o Náutico. Não treinou nos últimos dias como titular. E foi bem mal em campo. Tanto é que eu dei o prêmio de pior em campo contra o Náutico pra ele. Quem que tem? Cauã Jesus? A dúvida é... Mirandinha. Então, eu acho que o Mirandinha merece uma oportunidade, mas ele treinou com o Cauã. Então. Mas aí essa é a dúvida. Mirandinha ou Cauã, né? Mirandinha ou Cauã Jesus. E o Luiz Miguel também não recebeu Tantas inicialmente muitas oportunidades com o Matheus Costa. É um Guarani... Só que assim, semana de derby, a gente vai trocando ideia, né, Lu? Você tá aqui desde 2017 também vivendo o derby. A gente vai trocando ideia aqui, ideia ali. Muitas vezes essas fontes, que são boas fontes para escalação, às vezes despistam. Ainda mais pela necessidade, né? O Mirandinha não treinou como titular, o Caio Melo não treinou como titular. Chega no jogo lá, estão escalados. Isso pode acontecer, mas do que eu recebi de informação é que esses dois não começam entre os 11, Caio Melo e Mirandinha, e sim o Cauã Jesus e o Sarará. Mas é um Guarani com muitas interrogações sobre o Scheibe, até porque o Guarani precisa vencer, mas não sei se o Guarani vai com uma formação ofensiva pro derby, viu, Fábio Scheibe? Até às 4 da tarde a cabeça vai estar embaralhada justamente por isso, até o Matheus Costa anunciar de forma oficial a escalação do Guarani, a primeira partida dele à frente do Bugre, né? O Guarani, nesses últimos 5 jogos aí, tem que fazer uma campanha quase perfeita, tem batido nesse ponto, a gente sabe sobre isso, né? Para conseguir esse objetivo que é a classificação à próxima fase da Série C, e começa justamente nesse derby, né? Nesse clássico. Pelo lado emotivo, pelo lado emocional também, anímico, pro Guarani uma vitória no derby coloca as chances sobem bastante. Então justamente é o jogo do ano pro Guarani, visando as pretensões para as próximas rodadas, né? Não adianta nada o Guarani acabar ganhando o derby e depois não ter fôlego lá na frente, mas esse combustível que o Guarani necessita vem justamente dessa partida histórica contra a Ponte Preta, jogando fora de casa. Uma vitória dará muitas possibilidades aí pro Matheus Costa, na estreia dele, já ir atrás do objetivo que é a classificação. Jogo fundamental pro Guarani nesse ano de 2025, viu, Julio? O Guarani joga hoje pela Copa Paulista, às 8 horas contra o 15, né? Como eu destaquei inicialmente. E eu queria só chamar a atenção para 2 jogadores que estão no elenco que disputa a Copa. Eles estão no elenco que disputa a Copa Paulista e que estão muito abaixo pelo que se esperava. João Vitor, que inclusive o Guarani comprou esse atleta do Nova Iguaçu, se não me engano, né? Fez um investimento. Fez R$400 mil. Depois de um bom campeonato paulista que ele fez. E o tal do Raí Nascimento, que machucou, ficou um período fora e depois voltou. Entrou, se não me engano, um pedacinho ali contra o Primavera. E era pra estar disputando Série C de Campeonato Brasileiro, porque tem currículo pra isso, hein? Mas 2 jogadores que caíram muito de rendimento, apesar da lesão do Raí Nascimento. Olha pra você ver o tamanho da importância de uma vitória no derby pro Guarani continuar com chance de classificação. Ontem nós comentamos aqui. Em caso de eliminação na primeira fase, o Guarani vai ficar aí quase 4 meses. Muita coisa. Parado. É tenso. E se eu não me engano, também a final da primeira fase da Copa Paulista é no meio de agosto, ou seja, o Guarani conseguir classificação também na Copa Paulista, justamente se ficar fora das 2 competições, aí sim é a pá de cal nesse ano de 2025. Né? Vai pesar, com certeza, Fábio, bem lembrado. Eu acho que o Guarani precisa muito do Diego Torres, que ainda não luziu com a camisa alviverde, né? Ainda não veio... O Diego não se apresentou como o Diego Torres contratado, né? Pra ser esse cara, o cara que foi o maior investimento do Guarani na temporada, alto salário, e ainda dentro de campo não contribuiu, né? Então, por enquanto, ele é uma decepção. Sim. Pelo que foi investido. Mas poucos jogos ainda, né? Ou já era pra dar uma resposta, mas, na sua opinião? São 19 jogos na primeira fase. A gente tá na 15ª rodada agora. Ele chegou faz pouco. Ele não tava desde o começo, né? Chegou faz um mês, então, né? Mas o Diego Torres não tem mais de 5 jogos pelo Guarani? Se não me engano, eu acho que deve ter 5 jogos. Deixa eu abrir aqui rapidinho, então. Diego Torres, ficha dele, ó. 6 jogos pelo Guarani, cara. 6 jogos. Não dá pra esperar mais. Ele chegou aí antes da 10ª rodada. Na metade do turno. Se não tem como esperar mais 6 jogos. Aí acaba o campeonato. Aí era melhor ter ficado no Vila lá e ter usado esse dinheiro pra outra coisa, então. Não precisa ficar nervoso, gente. É que a situação do Guarani justamente era muito complicada antes, né? Justamente antes dessa parada aí de janela também, porque o Guarani tá numa situação complicada. E o Diego Torres chegou com essa pressão de mostrar aí, o torcedor bugrino tava com mas ele é bem esperança pago nele. pra isso. Ele é bem pago pra... Exatamente.
não tá rendendo em campo. Mas futebol não tem uma porção mágica, né? Não é uma matemática também. Não é uma coisa exata. Você vai contratar um cara que vai dar certo? Roberto Japonês, qual a opinião de vocês sobre quem ganha? Abraço. Olha, Roberto, aqui a imprensa, eles vão falar empate sempre, né? Empate. Eu falei nessa semana que a Ponte Preta vai ganhar a partida. Infelizmente para os bugrinos. Eu estava com uma opinião impopular essa semana e eu falei nos bastidores, eu falei, cara, tô achando que o Guarani vai aprontar. E eu tinha isso baseado nos problemas extracampo que a Ponte estava vivenciando, né? Questão de salário, enfim, alguns pontos que o Valentim e o presidente Oberlin precisam administrar internamente. Aparentemente, alguns desses assuntos estão sendo contornados. O Valentim conseguiu focar o grupo no derby, deixando o extracampo, que é difícil, porque os caras são humanos. Às vezes você não ganha salário, você não recebe seu salário em dia, você fica com a cabeça em outro lugar. Você fica desmotivado. Mas o Alberto Valentim, do que nós trocamos ideias com alguns jogadores, ele está conseguindo fazer esse trabalho de blindagem. Aí quando a gente chegou na parte das escalações... Então, aí eu mudei meu palpite já. Eu falei, pô, 0-0. Se o Guarani for com essa escalação aqui... E a Ponte com a cadela, ninguém faz gol, só tem jogador de defesa. Aí não dá. Aí eu não vejo um cenário que o Guarani com 3 volantes, 3 zagueiros, vai ser muito difícil conseguir... vencer. Eu acho que o Guarani precisa, até pela necessidade do campeonato, de uma formação um pouco mais ofensiva, né? Mas aí o Matheus Costa vai saber administrar bem isso. Dito isso, eu acho que a Ponte é a favorita para esse jogo. Então, se eu fosse colocar um dinheiro... Vamos trabalhar com fichas. Se eu fosse colocar fichas, de 10 fichas que eu tenho, colocaria 6 fichas na Ponte. Quantas fichas sobram? Sobram 4. Sobram 4. 6, 7, 8, 9, 10, isso. 3 no Guarani, com uma bold prediction e um empate. Depois... Eu odeio empate, eu nunca vou apostar no empate. Então vamos lá. Eu odeio apostar em empate, porque empate pra mim é coisa que não tem personalidade. Não, mas sabe por que eu vou apostar? Antes das escalações, das prováveis, eu colocaria 7 fichas na Ponte Preta e 3 no Guarani. Não tinha nem empate. Antes das escalações? Antes das escalações. Com as escalações que nós temos aqui de provável... Eu aposto 10 fichas no empate. Não, 10 fichas e no empate sem gols, tá? Sem gols. Olha lá, Fábio Scherb, tá vendo? Olha lá. Sem gols. Papinho, essa volta, mas volta assim, inteira. então vamos lá. Vou pegar o provável time da Ponte de novo. Vamos rapidinho. Não sei que não vai dar tempo. Você tem o Guarani, Rafael Rodrigues. A escalação é muito feia. Diogo Silva, Sarará, Kelvin e Cadi. Você tem 5 jogadores com característica de marcação. Aí você vai na Ponte. A Ponte Preta, provável time, tem Wanderson, Emerson Santos, Lucas Cândido e Luiz Felipe. 4 jogadores de característica de marcação. Deixa a bola no meio campo, cada um vai pro campo de cada um. É porque o Guarani, se o Guarani entrar com essa formação mais defensiva, a ideia é, vamos resistir os 20 minutos iniciais, bola no Bruno Santos. Bola no Bruno Santos e o Bruno Santos tem que resolver. É isso. Só que aí eu acho que é um jogo mais arriscado. E a torcida entende isso. Porque o Guarani não tem jogadores... Você vai confiar em Gabriel Silva? Pra puxar contra-ataque. Cauã Jesus. Então Diz que até a entrada do Mirandinha pode ser importante. Exatamente, eu tô com você. Eu tô com você, Fábio. Eu acho que Mirandinha, tecnicamente falando, dos atacantes do Guarani, é o melhor. A Ponte acabou de mandar aqui que o treino está sendo aberto. Acabou de mandar aqui na assessoria. Tá rolando o treino aberto neste momento no Majestoso. 4 horas tem Arena, a gente volta pra debater muito mais. Eu vou cravar o resultado no Arena hoje, 4 horas. Aliás, hoje tem surpresa aqui no Arena. Temos convidadas. Tanto do Guarani quanto convidadas. Uma convidada da Ponte. Vai ser bem legal, hein? Tchau, Lupe. Tchau. Tchau, Fábio. Grande abraço a todos. Valeu.